Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você a partir da escolha desses bons conteúdos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui na casa o Henrique Cardoso, não é ele, é outro Henrique Cardoso, que é cofundador da Monge Urbano. E nós vamos falar e aprender sobre Mindfulness. Henrique, prazer, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, estar aqui na casa de Vovó Dedé, conversando sobre esse conceito em inglês, que vem, muita gente já compreende, mas é algo ainda a ser muito trabalhado, que envolve comportamento, que envolve conhecimento, que envolve mudança, e mudança não é algo simples. Então, muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos. Obrigado, Hamilton. Obrigado pelo convite, estar aqui na casa da Vovó Dedé, uma casa onde eu sou fã, né, onde tenho aprendido muita coisa aqui. E, assim, é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre Mindfulness, né? Mindfulness realmente é uma palavra que é uma tentativa de traduzir do Pali, uma outra palavra que é Sati, para o inglês, mas era sempre incompleta. Tanto que, assim, eu gosto muito, em vez até de falar de Mindfulness, eu gosto de falar de presença. Sim. Eu estou aqui contigo, Hamilton, agora. Presença física. Não é só a presença física, é a presença de mente e de coração. Aí você, mente, coração, que bobagem, né? E a gente aqui, ainda mais sendo cearense, falando de coração, o Ceará sendo um estado extremamente machista, né? Muito rígido. Mas é isso. Mas como? O que é presença? Eu estou aqui contigo, estou conversando contigo. Nesse momento, para você me escutar, você precisa estar presente não só de corpo, você precisa estar com a mente aberta. Você só consegue me escutar se você deixar de me julgar. Se eu estou falando para ti, você está o tempo todo me julgando, você está criando uma expectativa para querer dar uma resposta no qual você nem sabe o que eu estou falando. Você já se antecipa a minha resposta. Então, para eu estar presente na relação com o outro, eu preciso, primeiro, exercitar a criatividade, a curiosidade. A curiosidade em querer conhecer, a saber mais sobre o outro. Segundo, é perceber que há um processo natural nosso que é de pensar, raciocinar e julgar. Quando eu consigo perceber essas antecipações da minha mente, eu consigo me desfundir desse julgamento e estar mais presente com o outro. Ao mesmo tempo, para eu estar conversando contigo, você precisa estar intencionalmente querendo conversar comigo. Então, mindfulness, ou presença, é um estado mental que é treinável, aprendido. Ele é um estado dinâmico, que consiste em eu querer estar diante de uma dimensão da minha experiência, agora do diálogo, intencionalmente para isso, com curiosidade e abertura para o que vem de novo. Se eu entro julgando o que está acontecendo, eu estou julgando com base na minha experiência do passado. Não dá nem a oportunidade da pessoa ter aprendido, ter mudado, ter refletido, porque aquela experiência ficou e você cria um muro ali de estereótipos. Na verdade, sem mindfulness, eu posso dizer, é uma barreira para o desenvolvimento, para o próprio aprendizado. Isso aqui é o paradoxo, né? Porque como que eu posso aprender algo novo se eu simplesmente crio barreiras para esse aprendizado? Óbvio, é importante, sim, eu tenho uma história de vida, todos nós temos vários aprendizados na relação familiar, na relação profissional, na relação formal. A gente tem muito conhecimento, mas a gente também quer crescer e acrescentar novos. É importante, sim, eu aprender um novo conhecimento, até na relação de aprender novo conhecimento, eu preciso ter âncoras, né, locais onde eu posso fazer comparações e fazer associações. Isso é uma perspectiva do aprendizado. A outra é, eu quero aprender com o outro, eu preciso de uma atitude para aprender com o outro. Isso é bem simples. Numa sala de aula, a gente chega para aprender. Se eu começar a criticar o professor, eu vou conseguir entender qual é a mensagem dele? Não, porque o que ele está passando vai se confundir com o que eu estou pensando e estou julgando. Então, antes de julgar,
eu exercito a minha curiosidade para simplesmente estar escutando e depois eu faço o meu processo de reconstrução do conhecimento. Então, nós estamos falando quando falamos de passar esses conceitos de mindfulness para o outro, nós estamos falando de comportamento, de aprendizagem, nós estamos falando de aconselhamento. Você está falando de qual é a sua linha que você percorre para que chegue esse conceito de mindfulness para o outro? Primeira dimensão de mindfulness. Toda prática, por exemplo, mindfulness é esse estado mental que a gente aprende. É uma qualidade da mente que você aprende a cultivar. Né? Aprender a estar presente naquilo. Por trás disso, eu preciso primeiro treinar a minha atenção. Uma pessoa ansiosa, ela está o tempo todo no futuro. Uma pessoa depressiva, ela passa a maior parte no passado. Onde que a vida acontece? É aqui no presente. Eu preciso olhar para o futuro? Eu preciso. O problema é quando eu moro nele e esqueço que eu de fato moro aqui. Eu preciso olhar para o passado? É a mesma coisa. O problema é quando eu só vivo no passado. Então, eu preciso aprender a treinar minha mente. A aprender a levar a minha atenção para onde eu realmente quero estar. E qual é o processo natural? Né? Aí vem o primeiro mito, né? De que para eu meditar, que a meditação é o processo para eu aprender a desenvolver esse estado mental de mindfulness. Sim. Né? Então, na meditação, quando eu sento para meditar, eu começo a observar meus pensamentos, eu posso observar a minha respiração. E a respiração é uma das âncoras mais importantes, porque a respiração ela simplesmente acontece, você não precisa fazer absolutamente nada. Ele acontece onde? É no futuro? É no passado? Não, é no presente. Então, consegue me retornar ou me resgatar para o presente. Não tem problema você, na sua mente, imaginar o futuro, relembrar coisas boas do passado. O problema está quando você só se fixa nos extremos e não consegue viver exatamente onde você está. É interessante, eu estava anotando aqui, não queria perder esse gancho, mas eu vou interrompê-lo um pouco porque eu acho importante. Nós estamos na era do conhecimento, na palma da mão aqui temos simplesmente um mundo de informação, de serviço, e parece que a gente sabe menos sobre a gente. Isso. Essa contradição é coerente para você? Assim, eu acho graça, essa tua colocação é muito boa, porque, engraçado, né? A gente está na era da distração e dispersão. Um dos maiores mitos é aquela do profissional que é competente, ele é multitarefas. Isso é um grande mito. Porque cada vez que eu mudo de uma tarefa e vou para outra, eu preciso de um intervalo para que minha mente volte para onde eu estava e eu preciso resgatar outras memórias para conseguir fazer. Então, cada vez que eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu vou treinando a minha mente para se tornar mais dispersa. E não a mente mais focada, a estar mais presente naquilo que eu estou fazendo. E as redes sociais, ela contribuem enormemente para a dispersão. Tanto que a prática da meditação, ou qualquer prática de meditação que você estiver falando, existem muitas, né? Milhares aí. A primeira coisa que ela trabalha é atenção, o treino da atenção. Eu preciso treinar a minha mente para que ela consiga sustentar em algum lugar, de alguma forma, por um tempo que seja razoável, para que eu consiga perceber onde realmente estou. Mas eu estou conversando contigo aqui, Hamilton. Se eu estivesse imaginando o que é que eu vou fazer depois, eu não consigo conversar contigo, eu começo a me embolar com as palavras. Daí, geralmente, a gente está conversando... Eu prometo que o que eu anoto aqui é em relação à nossa conversa, tá? Dou minha palavra de honra a você. Continue. Então, assim, às vezes eu posso estar conversando contigo, chega uma pessoa, fala alguma coisa e você perde a conversa. Por que você perde a conversa ou esquece o que está falando? Porque a pessoa tirou o teu foco de atenção para outra coisa. Você precisa resgatar essa memória e depois voltar. E aí nós vamos para uma outra dimensão da prática. Eu preciso treinar a atenção para que eu aprenda a estar onde eu realmente estou e preciso estar. Uma outra dimensão é porque, para eu aprender a me relacionar com as emoções, eu preciso perceber que ela está presente. Para eu aprender a me relacionar com um pensamento que me gera ansiedade, eu preciso interceptar esse pensamento. Para eu aprender a mudar uma forma de eu me comportar diante do outro, eu preciso estar presente nesse comportamento quando ele acontece. E a única forma de eu chegar nesse comportamento
é eu estar nele. Com o quê? Com atenção. Tá. Me explica então o seguinte, eu quero entender o que é a Monge Urbano, né? Eu tenho o ímpeto de chamar de o Monge Urbano, mas a empresa Monge Urbano, ela se propõe a quê? Me conta um pouquinho da história, como é que nasceu, qual é o objetivo dela, enfim. A Monge Urbano tem uma história engraçada, né? Na verdade, a Monge Urbano não fui eu que quis criar, na verdade foi a minha sócia, Rafa. Ela tinha viajado... Qual a formação dela, perdão? A formação dela é design. Tá. Né? Tá. A minha formação, para quem não sabe, é física. Né? Eu sou mestre, professor universitário de física e hoje estou no Tribunal de Contas. E músico. Né? Música. Vai entender essa salada aí. Na verdade, eu posso dizer o seguinte, e a gente pode até comentar aqui, quem me ensinou a ter atenção foi o violão. Sim. Tanto que é uma conversa engraçada. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Eu cheguei, esposa, violão. Violão e esposa. São coisas diferentes e não pode se misturar muito, porque eu preciso desse para estar contigo, né? Então, o violão, ele me ensinou a atenção. Por que o violão te ensinou a atenção? Porque eu não consigo tocar se eu não estiver presente. Sim. E aí vai chegar uma outra dimensão que eu vou falar mais à frente em relação à música. Então, voltando aqui. A história da Monge Urbano. Então, o que foi que aconteceu? Essa minha sócia, a Rafa, ela tirou um ano sabático, ela, o esposo e o filho, passaram 10 meses viajando pelo mundo. Tá. Por quê? Construiu duas empresas, teve sucesso e depois, poxa, beleza, tive sucesso, estou aqui, e agora o que eu faço da minha vida? Meu que perdeu o sentido. E aí ela viajou e quando voltou, a gente se encontrou novamente, porque quem era o link entre nós? Eram os filhos. O filho dela, o Bernardo, e o Caio, meu filho, estudaram desde a primeira infância, né? Ali no berçário ficaram muitos amigos. Então, durante essa viagem, elas se comunicavam. E ela chegou, Henrique, eu estou aqui, quero ir para Portugal, não quero mais viver aqui, quero morar tipo um sistema de comunidade, quero trabalhar. E ela perguntou, o que é que tu está fazendo? Bem, eu estou meditando, estou estudando sobre meditação, né? E tenho me desenvolvido aqui. Eu comecei a falar sobre a minha relação dentro de casa com minha esposa, minha relação no trabalho. Ela chegou e disse, tu precisa ensinar isso para mim e para os meus amigos. Está todo mundo adoecendo. Verdade. E foi basicamente, vamos criar uma empresa. Eu cheguei, não, cara, eu não tenho condições de fazer uma empresa, eu sou servidor do Tribunal de Contas. Não, mas vamos nas suas horas vagas, você precisa ensinar isso. Então a empresa nasceu para trabalhar com isso, com essas angústias. E qual é a metodologia para trabalhar isso? Né? E a nossa base é o Mindfulness, né? São os programas de Mindfulness, a gente aprendeu esses protocolos. Diga-se de passagem que essa ideia surge antes da pandemia. Bem antes da pandemia. É importante, porque na pandemia poderia até ser meio óbvio que essa percepção de que as pessoas estão adoecendo, ela ficou muito clara, né? Essa doença. Mas esse insight da Rafa, você falou? Da Rafa, isso. Esse insight foi antes e se conectou aí com aquilo que você já estava praticando, já estava pensando em alguma forma. Então, vocês deram impulso a isso. Foi bem antes da pandemia. Na verdade, também foi um momento de frustração da minha vida, dentro do meu ambiente de trabalho, lá dentro do tribunal. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa que realmente alimente a alma, né? Alimente meu espírito, que me dê mais motivação, que me realize pessoalmente. Então, quando ela chegou e disse, vamos fazer a Monge Urbano. Vamos, mas para fazer a Monge Urbano eu tenho que ir para um outro tipo de capitalismo. Como assim? Não vai para ganhar dinheiro? Não é para ganhar dinheiro, mas eu preciso que tenha um braço social. Sim. Então, tanto assim, toda vez que eu estou pela Monge Urbano ministrando curso, algumas dessas vagas são dadas para pessoas que não têm condições de pagar, mas esse conhecimento precisa chegar para elas. Então, foi aí que eu disse, então, estou pronto para abrir esse novo empreendimento. Pandemia, claro, mudou um pouco essa trajetória, acelerou, retardou, o que aconteceu? Olha, antes da pandemia, todo o nosso trabalho era para ser presencial, alugar uma sala, divulgar o curso, fazer palestras e trabalhar nessa relação. Veio a pandemia e acabou com tudo isso. Tanto que o nosso primeiro curso, que era presencial, virou online. A gente nem esperava. E aí todo o trabalho da gente agora, basicamente, é online. Né? Exigiu de mim também me reinventar, aprender a produzir vídeo, a fazer roteiro, editar vídeo. E nesse meio termo entrou um outro sócio, o Edu,
Eduardo Ionicefs, que é de São Paulo, também instrutor, professor de Mindfulness. E é sócio de lá, ele a partir de lá ele contribui com a empresa. Exatamente. Então, hoje, né, essa interconectividade é interessante porque a gente consegue trabalhar de diversos lugares do mundo, né? Então, isso foi interessante. Então, assim, voltando agora do violão. Então, o violão me ensinou a ter mais atenção, porque eu treinava atenção, eu não conseguia tocar. E logo, assim, 6 meses, eu consegui desenvolver uma técnica razoável no violão, que isso também me surpreendeu. E isso foi útil para que eu voltasse a estudar. Isso, então, só basta sentar, focar, trabalhar. E aí veio a minha evolução, né? Fui formado em física e tal, e durante o curso de física, todo semestre eu queria desistir do curso, porque eu tinha uma pressão interna muito grande. Eu cheguei a ter síndrome do pânico durante a minha graduação. Né? E eu percebia que a minha parte racional estava muito boa, né? Eu tinha disciplina para estudar, a minha parte de executar, de querer realizar era muito boa, mas a parte emocional era um desastre. E isso me gerava muito conflito e também nos meus projetos. E foi quando aconteceu, pouco antes de criar Monge Urbano, um ano anterior, que eu frustrei de novo, travei e não sabia mais o que fazer. E aí fui estudar sobre liderança, porque eu saí da universidade, passei no concurso público e virei professor de cursinho, de concurso, na disciplina de Administração Geral e Pública. E aí eu precisei estudar sobre liderança. Quando eu fui estudar sobre liderança, eu gostei tanto do assunto que eu comecei a escrever. Tudo que eu li, começava a escrever, e tinha uma parte lá que chegava no refino, né? Que era liderança e inteligência emocional. E aí, para mim, foi onde eu travei. Cheguei, como é que aprende isso? Como é que a gente aprende a se relacionar com as emoções? Na verdade, as emoções e pensamentos é praticamente uma coisa só. Não é porque o pensamento influencia nas emoções, as minhas emoções alimentam. Então, é uma coisa que está intrinsecamente correlacionada, né? E como é que você trata, como é que você enxerga há uma incompreensão dos limites ali do buscar ajuda, a própria pessoa para entender e buscar ajuda. E eu nem estou falando de depressão, nem estou falando dessas doenças mais claras e mais perceptíveis. Eu falo do entender o respirar, do entender o momento de parar, de entender que a frustração é tratável, de tentar mudar comportamento, todas essas coisas cujos limites não são muito claros. Você simplesmente se sente aquém do que deveria, você se sente insatisfeito, você não sabe o que procurar, nem procurar. Então, minha pergunta é, como é que você trata isso quando dentro dessa seara de insatisfação entram coachings, entra autoajuda, entra uma série de fatores e personagens que muitas vezes mais deixam essa superfície turva do que efetivamente mais límpida. O que você falou é uma coisa bem interessante. É que existe dentro desse universo do coach, né, uma frase que diz assim, o seu pensamento muda o mundo. Não, pensamento nenhum muda o mundo de ninguém. Porque aquilo que é, sempre vai ser. A única coisa que eu consigo é aprender a me relacionar com o mundo. E o mundo é o que ele é e não o que eu quero. Então, a primeira coisa que a gente trabalha dentro de um programa de Mindfulness é a se relacionar com o mundo. E não o mundo que eu quero. É o mundo como ele é. Porque eu não posso chegar assim, Milton, a partir de agora tu é outra pessoa. Você vai mudar. Não, meu filho, você tem uma história de vida, você tem uma cultura, você tem um ambiente familiar, uma formação que ninguém vai conseguir lhe mudar. E o que a gente consegue mudar é muito pouco, mas é pouco que faz muita diferença. O exemplo é, por exemplo, quando eu tocava violão, eu desenvolvia atenção. Depois de um tempo, eu tocava para desestressar. Depois que eu aprendi a meditar, a perceber, a voltar para esse estado de mindfulness, eu aprendi a tocar e escutar o que eu estou tocando. Você pode dizer, cara, qual o resultado disso? Gente,
Só quando a gente aprende a estar naquilo que a gente precisa estar, que você vai aprender qual é o resultado disso. É numa relação... E será que tudo precisa ter resultado, hein? Será que tudo precisa dar resultado? Outro aspecto. Não há linha de chegada. Por isso que o resultado não é importante. O resultado que eu estou falando é como você era ontem, como você é hoje na relação com o outro. Porque eu só posso aprender a me relacionar me relacionando com o outro. Embora eu precise ter um tempo para cultivar a minha relação comigo mesmo, o treino só vai acontecer com o outro. O aprimoramento é com o outro. Eu vou para uma academia fazer uma atividade física para que eu ganhe massa muscular e força para que eu consiga me agachar no meu dia a dia. Né? Levantar um peso, tirar uma coisa. Às vezes eu tenho um filho pequeno, então preciso tirar ele da minha cama para colocar na cama dele, esse tipo de coisa. Eu preciso de força, eu preciso estar estruturado. Se eu não malhar todo dia, eu não vou ter força, eu posso me lesionar. Da mesma forma, se eu não treinar a minha mente, se eu não treinar a se aproximar das minhas experiências internas, como é que eu vou conseguir me aproximar da experiência do outro? Como é que eu vou conseguir melhorar a relação com o outro? E também é um treino, como qualquer outro, que exige um pouco de persistência e de disciplina. E não tem nada de mágico. Né? Por exemplo, nesse universo do coach, eles falam, tem uns que pense e enriqueça. Não é tão simples assim. Ninguém pensa e enriquece. Existe uma história, existe o contexto social, existe o contexto cultural. Quando a gente fala de mindfulness, ninguém fala sobre isso. Quero saber assim, quem você é hoje, como está a sua relação com o mundo. É possível melhorar a sua relação com o mundo? É possível. Ao mesmo tempo, é importante para você aprender a se relacionar melhor com o mundo? Então, são esses tipos de questionamento. E aprender a se relacionar é um processo que dura a vida inteira. Quando a gente fala em mindfulness, a associação é com saúde mental, porque faz parte de um contexto ali em que está tudo muito junto. Mas saúde mental é muito amplo. Isso. Então, E aí vem o outro cuidado. Porque, por exemplo, num programa, você trabalhar com mindfulness, né, não é psicoterapia. Sim. Isso tem que deixar bem claro. Pronto, era exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é a fatia de atuação, o que pode, o que não pode, e que tipo de pessoa procura vocês? Qualquer pessoa. Porque mindfulness, eles não, em regra, não tem pré-requisito. Mas, por exemplo, se você está dentro de um tratamento psiquiátrico, você teve um transtorno, independente do transtorno mental, se você estiver dentro de um momento de pico, não vai fazer mindfulness. E não confie no professor que diz, venha para cá que você... Não vai acontecer. Não é por aí. Não é por aí, porque você precisa, por exemplo, a analogia seria assim, você acabou de quebrar a perna, aí o cara não vem malhar comigo na academia. Para poder fortalecer essa perna. Não, ela precisa primeiro se cuidar, cicatrizar, para você começar esse processo. De fortalecimento para não quebrar novamente. Exatamente. Então, cada profissional dentro do seu escopo de competência, de responsabilidade, atuando. Mindfulness eu tenho uma pessoa que está estabilizada, que pode estar passando sim por um processo psicoterapêutico, e o mindfulness ele entra como um acelerador disso. É como se fosse a minha academia para fortalecer, né, esse processo de desenvolvimento. Né? Então, psicólogo tem sua função, psiquiatra. Então, são atividades que se complementam. Sobre complementariedade de atividades. Você, um físico, trabalha primeira vez que eu entrevistei você lá na TV União, foi sobre contas públicas. Isso. Quer dizer, um assunto pesado ali, algo muito... Extremamente técnico, né? Muito técnico, muito duro, né? Porque normalmente você não conversa com alguém publicamente sobre prestação de contas públicas para dizer que está tudo bem. É sempre em busca de problema, é sempre numa instabilidade de um país que quer se encontrar, que quer avançar e está ali fazendo seus debates, enfim. Então, você tem um cotidiano ali de um pensamento muito duro. Normalmente, o trabalho não dá 8 horas por dia, sempre mais do que isso, a gente se envolve. Você tem esse lado
artístico, que embora a música seja muito matemática, é arte. Então, é arte, libera um pura arte. E tem essa busca mental por uma determinada paz, por se encontrar, que é algo mais interiorizado. Essa pluralidade de pensamentos aí, mais ajuda ou mais cansa? E eu estou perguntando isso pelo seguinte aspecto. A pandemia fez com que muita gente fosse buscar muitas outras atividades, EAD, e deu uma explosão de buscas, de ansiedades, agora eu quero tocar violão, agora eu quero fazer um curso de inglês. Essa ansiedade, eu não sei até que ponto, eu vejo muita gente em busca de muitas coisas, eu não sei até que ponto ajudou ou até que ponto aumentou uma busca por um horizonte inatingível. Você não é obrigado a fazer tantas coisas. Isso. Então, eu queria entender sobre isso, sobre pluralidade. Realmente tenho amigos que me chamam de bombril, né? Mil e utilidades, né? Isso aqui é uma dimensão minha, que é a dimensão formal. Mas, por exemplo, minhas amigas me chamam de pai, que é pai com mãe junto. Em casa, tenho uma marcenaria, mas isso está relacionado também à minha história. Meu pai é arquiteto, vem da parte do mundo artístico, então hoje a diversão dele marcenaria também é meio terapia, né? Isso. Exatamente. Então, eu tenho um pouco, eu aprendi muito com ele. Eu sou eletricista, eu sou encanador. Então, assim, eu tenho um pouco disso tudo, né? Porque faz parte da minha história. Não foi assim, eu vou parar para ser. Não, isso estava acontecendo. Então, essa minha pluralidade está relacionada a isso. Mas eu também fui pego pela pluralidade, pela ansiedade de querer alcançar mais e não perceber onde estava o meu limite. Foi quando eu tive síndrome do pânico. Tinha por volta de 20 e poucos anos de idade, 23, 24 anos na universidade. E outra vez foi durante o meu mestrado, devido ao meu nível de ansiedade, eu peguei herpes zoster, que é a remanifestação do vírus da catapora. Eu cheguei a ter 3 crises de cálculo renal. E depois que eu comecei a praticar, eu comecei a perceber que tudo isso era decorrência do meu transtorno de ansiedade generalizada, que eu só fui saber que existia quando eu comecei a estudar mais, comecei a fazer uma formação em Belo Horizonte e fui pegar o DSM, que é o manual das patologias psiquiátricas, né? E eu achei, cara, é isso aqui que eu tenho. E hoje eu continuo sendo uma pessoa ansiosa, né? Porque eu gosto de conhecer, mas tem uma coloração completamente diferente. Uma coisa é você ser ansioso e ser solto. Outra coisa é você ser ansioso e perceber, aqui está no meu limite, eu preciso parar um pouquinho. Tal. Em vez de eu estar funcionando em picos, muita produtividade, depois uma baixa produtividade por longo tempo, porque eu chegava ao adoecimento, eu comecei a diminuir essas amplitudes. Então a vida ela se torna mais gerenciável, mais presente. Isso é engraçado, porque depois que eu tive filho também, outra coisa, né? No começo eu não me conectava muito, e às vezes eu estava ali no meu cantinho meditando, aí batia na porta, aí entrava correndo, e eu só abria os olhos. Quando eu vi ele correndo, quando você está com a mente um pouquinho mais calma, a mente ela não se acalma total não, ela pode só um pouquinho, esse pouquinho é bastante. Você olhar para o seu filho e ver aquela imagem, mas aquela imagem como se fosse sem julgamento, sem nada, porque a gente olha sempre julgando, e quando você simplesmente olha e está, muda a relação. Quando está com outro, eu vejo muito isso também. Eu gosto de praticar esporte, então o surf é um que me acompanha desde meus 11 anos de idade. Eu ia para a praia surfar e minha esposa, vá para a praia surfar que você relaxa. Então eu ia para a praia relaxar. Hoje eu vou para a praia para surfar. Entende? Então muda a relação com a experiência. Né? Então, por exemplo, quando eu digo meditar para desenvolver esse estado de presença, eu estou primeiro trabalhando a minha atenção. Isso está relacionado com as funções do córtex pré-frontal, que é as funções executivas. Não é? Quando eu trabalho a atenção, eu consigo perceber como eu estou agora. Por exemplo, eu estou aqui com você conversando. Estou tranquilo, mas ao mesmo tempo é uma tranquilidade que tem uma certa ansiedade. Mas eu percebendo isso, eu mudo a forma de me relacionar com essa experiência. Por quê?
porque eu trouxe consciência. No dia a dia, como que a gente se relaciona? Basicamente no modo automático. O que é o modo automático? O modo automático eu aprendi a andar de bicicleta, eu não preciso, depois 5, 6 anos que eu aprendi a andar de bicicleta, eu não preciso passar pelo processo de novo de aprendizado. Isso já foi incorporado, corporificado. O meu corpo, a minha mente já entende esse comportamento. Então, eu simplesmente ajo de forma automática. E agindo na forma automática é a forma mais econômica, porque eu não preciso pensar, eu ajo. Na verdade, eu reajo. Diante de uma situação, eu reajo. Eu reajo com base nas experiências que eu aprendi com o meu passado, dentro de um contexto, dentro de uma determinada realidade. Isso foi útil, foi saudável naquele tempo, ou não. Tem situações que não são saudáveis também. E aí agora eu estou no momento atual e eu continuo agindo, na verdade, reagindo da forma anterior. Isso, para mim, me ajuda na relação com o outro, nas minhas experiências em sentar e trabalhar, melhora a minha produtividade também, que às vezes o pessoal fala, mas a produtividade não é objetivo, ela nunca pode ser objetivo. O objetivo principal é como eu me relaciono com a minha experiência. Então, eu sou um produto das minhas experiências. Então, eu não preciso pensar muito para reagir às coisas que estão acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas respostas, elas podem ser desproporcional, porque o contexto é diferente. E a única forma de eu mudar esse comportamento é como? Estando presente quando ele acontece. Porque quando eu estou presente, é possível interceptar e, antes de eu reagir, eu posso escolher responder diferente à minha experiência. Porque daquela forma que eu agia, não dava certo. Henrique, quem quiser entender, conhecer, visitar, talvez não seja possível, visitar talvez mundo virtual, mas enfim, quem quiser conhecer a Monge Urbano faz o quê? A gente tem o nosso site, que é amongeurbano.com.br, você pode acessar lá, ler alguns artigos e ver o que é que a gente está lançando de programas. Tem programas online e agora a gente vai, no dia 14, agora, na sexta-feira, 6 horas da tarde, aqui em Fortaleza, se você é daqui de Fortaleza, eu vou estar falando, ministrando uma palestra lá no espaço Ar Mais Zen, certo. Né, que fica ali na Santos Dumont, mais ou menos na altura do Hospital São Mateus, ali uma rua por trás, né, falando sobre o tema prevenção e redução do estresse e da ansiedade no dia a dia com mindfulness. Tá bom. Né? Como que mindfulness pode ajudar você a se relacionar melhor com o seu estresse e com a ansiedade? E as pessoas podem chegar nessa palestra? Sim, é uma palestra gratuita. Tá. Né? Fica ligado aí no Instagram do Monge Urbano, que é mongeurbano.oficial, e também no Instagram da Ar Mais Zen, que a gente vai estar divulgando, e como é semana que vem, então semana que vem, quando chega mais perto, a gente começa a fazer a divulgação. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer mais uma vez bater um papo com você. Hamilton, obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre estar com você. Obrigado, Henrique. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição, sempre inédita, do programa Acorda. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.